bater. Os caminhoneiros deitaram na rodovia Fernão Dias em protesto contra a ordem da Justiça Federal que determinava a liberação imediata dos 12 trechos bloqueados há 4 dias em Minas Gerais. Coube à Polícia Rodoviária Federal cumprir a liminar. A justiça só é em cima de nós, né? Agora vai um sem terra trancar uma estrada, ninguém faz nada. Vai, tranca uma praça de pedágio, abre as portas e vai passar todo mundo. Agora nós, eles vêm descer a borracha em cima de nós, né? Do alto, os agentes monitoravam a liberação e o enorme congestionamento que se formou por causa do protesto. A paralisação começou no domingo. Centenas de caminhões ficaram estacionados no acostamento ao longo das rodovias. Apenas veículos pequenos e ônibus podiam passar. Quem tentava furar o bloqueio era atacado com pedras. Com risco de desabastecimento, a Justiça acatou o pedido da Advocacia Geral da União e estipulou multa de R$ 5.000 para cada caminhoneiro e de R$ 50.000 para as entidades que representam o setor, caso as interdições continuassem. O movimento exige a redução do preço do óleo diesel e dos custos com pedágios e excesso de carga. Na noite passada, mesmo após a divulgação da liminar, muitos caminhoneiros permaneceram na estrada. Pelo menos uma negociação, que seja ela a menor que for. O prazo dado para os caminhoneiros liberarem as rodovias era de 3 horas. Logo cedo, a movimentação de carretas e caminhões já era grande. São quase 8 horas da manhã e depois do fim da greve dos caminhoneiros, o problema nas estradas é outro. O congestionamento que já atinge inclusive as principais entradas das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Que atrasa, perde a semana, no fim vira tudo despesa. Agora ferrou tudo. Sem a greve a gente gastaria aí em torno de 8 horas. Agora com a greve vai gastar aí umas 14 horas mais ou menos, porque agora a estrada tem que ir mais devagar, né? Tá todo mundo na estrada aí, então agora vai devagar. Boa tarde. Essa ordem de desinterdição foi só para as rodovias federais. Nas estaduais o movimento continua. Então nós vamos ao vivo para a MG 050 em Divinópolis, de onde fala a nossa equipe do Centro-Oeste. Boa tarde, Denise Guerra. Conta pra gente como é que é a situação por aí. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Aqui os motoristas que começaram esse protesto na segunda-feira à tarde garantem que não vão arredar o pé. Eles já ocupam mais de 4 quilômetros de acostamento. São motoristas de várias partes do país. E como eles estão fazendo para ficar aqui sem comida, sem água? Como que eles estão se virando? Então vamos saber aqui deste motorista como que vocês estão fazendo com água, alimentação, banho. A alimentação tá todo mundo reunindo e cada um contribui com o que tem e está fazendo almoço ali debaixo da árvore, ali ao ar livre. E o banho a gente está pagando R$ 3 aqui de banho aqui. E a água a gente está pegando a água que tem para tomar e armazenando o que dá. Situação difícil. Muito difícil, porque todo mundo pai de família, trabalhando para levar o seu, né, o pão de cada dia. E estamos aí para a reivindicação, todos aqui contribuindo aqui com o que dá. E, né? Ok, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, Laura, aqui na MG 050 em Divinópolis, apenas carros, ambulâncias, veículos que transportam carga perigosa e produto perecível passam por aqui. Eu volto com você aí. Muito obrigada, Denise. Bom, essa ordem da Justiça de Desinterdição das Estradas Federais foi para frear as consequências da paralisação dos caminhoneiros, que com 3 dias já provocou prejuízo a empresas e desabastecimento. Na Ceasa, em Contagem, a falta de entregas de hortigranjeiros levou ao aumento no preço de alguns alimentos. E tem cidade onde já falta combustível. A gente mostra daqui a pouquinho. A PM mantém policiais do Rotan no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, onde traficantes impuseram toque de recolher e prometeram vingança pela morte de um integrante de uma das gangues em guerra. A nossa equipe registrou a operação militar que prendeu suspeitos na noite dessa terça. Luiz Ricardo de Melo, de 29 anos, e Eri Johnson, de 19, foram presos durante a operação da PM. Eles são suspeitos de envolvimento com uma das quadrilhas que disputam o tráfico na região do Jardim Teresópolis, em Betim, na Grande BH.
O grupo seria o responsável pela morte de um adolescente na noite da segunda-feira. Ainda de acordo com a PM, o menor, que foi assassinado com 45 tiros, era sobrinho do líder de uma outra quadrilha que atua no bairro, o que está preso. Mesmo assim, o criminoso ordenou um toque de recolher no Jardim Teresópolis nessa terça-feira e estaria planejando se vingar pela morte do adolescente. Para tentar evitar mais confrontos, dezenas de policiais militares da cidade e do batalhão Rotan foram para o local. Nas casas onde os suspeitos foram detidos, a PM encontrou 2 revólveres calibre 38, essa submetralhadora com numeração raspada de uso exclusivo da corporação, munição, 5 quilos de explosivos, drogas e material para embalar o entorpecente. Pelo menos 3 pessoas conseguiram fugir. Durante uma das abordagens, eles conseguiram fugir por um matagal, mas nós vamos continuar nas nossas buscas. Já estão devidamente identificados pela nossa polícia de inteligência. Nós ficaremos aqui, iremos continuar com as abordagens, com as operações, para garantir a segurança do cidadão de bem. Mas mesmo com a presença da PM, nessa madrugada houve outro assassinato no bairro. Daqui a pouquinho a gente mostra que a polícia também já prendeu um suspeito desse crime. 3 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no tombamento de um ônibus na BR-381, no sul do estado. O acidente foi com um veículo da aviação Cometa que saiu de BH e seguia para São Paulo. O local onde o veículo caiu é de difícil acesso, na altura da cidade de São Sebastião da Bela Vista. A cena que nós vemos aqui é muito impressionante. O pessoal teve que abrir essa parte aqui de trás do ônibus para retirar as vítimas. Ainda há muito sangue e dentro do ônibus, tudo revirado. O Corpo de Bombeiros ainda tenta retirar um corpo que está logo ali na frente. O trabalho é dificultado porque esta região aqui onde o ônibus caiu, a terra é bastante escorregadia e existe um bambuzal. Seu Genir foi o primeiro a chegar no local. Ele mora em uma casa em frente à rodovia. E aquele barulho nos bambus e fez aquele barulho forte. Os cachorradas saíram aqui na beira do asfalto latindo. Eu falei, caiu o carro lá no meio do bambuzeiro. Vi aquela gritaria aqui. 3 pessoas morreram, 2 homens e uma mulher. José Geraldo Tomás, de 50 anos, Paulo Sérgio Peixoto de Oliveira, o motorista do ônibus, e Antônia Maria da Costa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4 da manhã. Mais de 30 pessoas estavam no ônibus. Representantes da empresa estiveram no local. Eles informaram que vão dar todo o apoio às vítimas. O veículo saiu de Belo Horizonte e iria para São Paulo. Exclusivo, agentes do sistema socioeducativo denunciam superlotação e falta de segurança nos centros de internação de menores infratores em Belo Horizonte. Eles revelaram ao Jornal da Alterosa a precariedade da infraestrutura para internos e funcionários. Chegaram 20 adolescentes na sexta-feira. Não tinha comida, não tinha cobertor, não tinha colchão. E desses 20 adolescentes, pode contar aí que 19 devem estar dormindo no chão. O depoimento é de um agente que trabalha no Centro Socioeducativo Santa Clara, em Belo Horizonte. O local tem capacidade para 65 internos, mas abriga atualmente 98 adolescentes. O número só não é maior porque 2 jovens fugiram recentemente. Este prédio verde poderia receber 20 menores, mas ele está desativado desde março do ano passado por causa de uma rebelião. Segundo os agentes, com a superlotação, faltam colchões, cobertores e até comida para que os menores infratores cumpram medidas socioeducativas. Eu acho que o único direito que está sendo garantido é o direito à vida, porque ainda a gente não teve nenhum óbito. Tentativa de atentar um contra a vida do outro aqui dentro já teve, a gente está trabalhando sem folga, sem descanso, então a situação aqui passa de precária, é calamitante. A unidade também não tem o número suficiente de agentes. Por lei, deveria haver um funcionário de segurança para cada adolescente, mas durante a noite são apenas 13 servidores para cuidar de quase 100 jovens. Quem trabalha aqui também denuncia que alguns adolescentes consomem drogas livremente dentro da unidade. O material é trazido pelos jovens que cumprem medidas em semiliberdade e passam os finais de semana com as famílias.
Os adolescentes vão para casa, eles ingerem a droga e chega aqui, fuma a semana toda junto com os agentes. As poucas atividades que dá para liberar para eles participarem, eles não dão conta, não conseguem, fica cansado. A medida, na verdade, ela não é cumprida. A superlotação também acontece em outras unidades. Esta aqui, no bairro Lindéia, abriga 45 adolescentes, enquanto que a capacidade é de apenas 33. O sindicato, que representa os agentes socioeducativos, já denunciou o caso, mas até agora nada foi feito. Os agentes não têm condições de manter a segurança nem para os adolescentes, nem para os servidores que lá trabalham, quanto mais para eles mesmos. Está próximo para eclodir uma nova rebelião como a do CEIP. É uma bomba atômica. Porque ela pode explodir e, se explodir, não vai alcançar só quem está trabalhando, vai alcançar os familiares de quem está trabalhando, os familiares de quem está cautelado, a comunidade no entorno e o sistema em geral. A Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas disse que já autorizou a contratação de 31 agentes para a unidade de BH. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que a reforma do prédio desativado depois de uma rebelião deve ficar pronta ainda neste ano, mas rechaça essas denúncias. Sobre a superlotação, falta de comida e colchões, a Secretaria alega que as denúncias não procedem, que faz revistas regulares para impedir tráfico e uso de drogas e que o Centro Santa Clara nem abriga adolescentes do regime de semiliberdade. Diante deste impasse, gente, é preciso que nossos parlamentares, o Ministério Público, outros responsáveis por fiscalizar o sistema, apurem as denúncias, visitem esses centros para ver qual é a situação real deles e se a lei e a segurança exigida estão sendo cumpridas. A paralisação dos caminhoneiros levou à falta de combustíveis em várias cidades de Minas, como acontece no Centro-Oeste. Na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Divinópolis, a fila chegava ao fim do quarteirão. Neste posto de combustíveis, a gasolina comum acabou ontem. Quem queria abastecer tinha que pagar R$ 4,97 pela gasolina aditivada. Mesmo assim, os motoristas enfrentavam fila por pelo menos meia hora para encher o tanque. A gente devia abastecer aqui, devia parar tudo para ver se dá um jeito, né? Ficar sem andar de carro também. Ficar sem andar de carro, aí. Andar de ônibus, andar a pé, ver se o governo resolve alguma coisa, né? Apesar do transtorno, os motoristas apoiam a manifestação dos caminhoneiros. Acho que os caminhoneiros são certos? Então, né? Tem que acertar o lado deles também, porque senão não tem jeito para eles, não. Voltamos a falar sobre a guerra do tráfico no Jardim Teresópolis, em Betim, ocupado pela PM desde ontem, quando criminosos impuseram toque de recolher à população por causa de um integrante de uma das facções assassinado. Nessa madrugada, houve outro homicídio. Durante a madrugada, outro crime chamou a atenção dos moradores aqui do bairro Jardim Teresópolis. Um jovem de 17 anos que estava sentado nesta calçada foi executado. Segundo testemunhas, ele tentou se esconder dentro deste bar quando viu o atirador chegando, mas acabou levando 8 tiros e morreu no local. Um adolescente que fazia companhia a ele conseguiu escapar correndo para dentro do aglomerado. A polícia militar foi acionada e prendeu um suspeito. O comparsa dele escapou. Vizinhos dizem que não conheciam a vítima, identificada como Lucas Rodrigues da Silva Matos, e preferem falar pouco sobre o assunto. Estava dormindo nessa hora. Estava dormindo. Nem levantei para ver, não. A gente se acordou, mas viu já estava tudo pronto, tinha acontecido já. Sabe se o rapaz mora aqui na região? Não conheço, não. O suspeito preso é Aleph Gonçalves Ferreira, de 20 anos. A polícia apreendeu com ele este revólver calibre 32, com munição intacta e 2 picotadas. Nós estamos agora na rua Duque de Caxias, onde ontem o comércio estava todo fechado por causa do toque de recolher. A gente vê que os comerciantes já começaram a abrir as lojas e o reforço policial continua. Vamos ver com a moça que está abrindo hoje? Sim. Ontem fechou? A gente não fechou não, os outros sim, nós não. Por enquanto ninguém pediu para fechar? Não, por enquanto está tranquilo. Eu não sei o que houve não. Só fechou? Só fechou, não sei o que houve não. Não estou sabendo o toque de recolher não. Mas todo mundo não fechou? Não, fechou, mas o motivo eu não sei. A PM não confirma se a morte do adolescente do outro lado do bairro tem ligação com a guerra do tráfico. Mas, segundo os militares, o atual conflito é entre a gangue do gás e ex-integrantes dela, que se transferiram para a gangue da Vila Perla e agora tentam tomar territórios. O reforço no policiamento deve ser mantido
pelo menos até que os 2 velórios que estão acontecendo na região tenham terminado. Esse conflito que existe aqui no bairro, ele é histórico e a gente vem sempre acompanhando. E a polícia vai permanecer no interior do bairro, dessa forma potencializada, até a situação normalizar. O desastre entre um ônibus e um caminhão que matou uma pessoa e feriu outras 30 na estrada de Nova Lima nessa terça ocorreu cerca de 20 metros depois de um radar que está desligado, assim como outros 240 em rodovias de Minas. Sem controle eletrônico, os motoristas pesam o pé no acelerador e relaxam na segurança. É o que disseram passageiros da linha do coletivo acidentado à nossa equipe, que fez a viagem nessa manhã. Estou em um ponto da Avenida Nossa Senhora do Carmo, região sul da capital, e vou embarcar no ônibus da linha 3832, a mesma do coletivo que se envolveu em um acidente nessa terça-feira. O trajeto é Belo Horizonte, Nova Lima. Às 8 da manhã, o coletivo estava cheio. Como é que é? Os motoristas sempre correm? Não é corrido não, acho que a curva ali que é perigosa. Muita curva, né? Muita curva. Tem alguns motoristas que realmente abusam, mas esse não, esse pra mim é tranquilo. Galera senta o pé mesmo, assim, não adianta. Tanto descendo, tanto subindo. A maior indignação dos passageiros é com o desligamento de todos os radares na MG30 entre Belo Horizonte e Nova Lima. Naquele pedaço o radar não funciona, então quando a gente vem de carro, ali é complicado. Qual pedaço? Onde teve o acidente. Porque como tem um radar lá em cima, quando você vai fazer a rotatória, você olha, você não sabe se o carro está devagar ou não, porque o radar está desligado. A batida foi neste trevo. O motorista do ônibus seguia no sentido Belo Horizonte-Nova Lima e foi atingido pelo caminhão no momento em que ia atravessar a pista. Um guarda municipal que estava no coletivo foi arremessado para fora e morreu no local. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. O motorista parecia que queria matar todo mundo. Tipo assim, agora eu vou matar um monte de gente, quer nem saber. De tanta imprudência. A nossa viagem de hoje foi tranquila. Diferentemente do que mostram essas imagens feitas à noite no mesmo trecho. Motoristas desrespeitam os limites de velocidade. Estou na estrada a 100 km por hora. Olha aqui. E o caminhão tá indo na frente aqui, ó, tá indo embora. Ó. Olha lá. Olha isso. A estrada aqui é bem perigosa, né? Ela é bem acentuada, né? As curvas, né? É. Nossa, eu pelo menos morro de medo, mas fazer o quê, né? Cautela e responsabilidade no trânsito são essenciais para a segurança, né? Hábitos que parecem inofensivos ao volante também podem oferecer risco a motoristas e passageiros, além de multa. Dirigir com um dos braços para fora do volante, por exemplo, tira segundos preciosos na hora de controlar o carro em uma emergência. Basta olhar para o lado no trânsito da cidade para perceber que apoiar o braço na janela do carro, fumar ou falar ao telefone enquanto dirige é um hábito comum entre os motoristas. Só de vez em quando mesmo, tá muito calor, né? Geralmente nos sinais, né? Quando para, a gente vai e faz um lanchinho rápido, aí para de novo e continua a viagem. Batom pode ser de vez em quando. Base, pó, blush, rímel. Cada um tem uma desculpa. Às vezes na correria, o sinal fechado, o trânsito parado, a gente aproveita. Uma mão aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Normalmente eu dirijo assim, é vício. Hábitos como estes, que com o tempo podem se tornar um vício ao dirigir, são proibidos. E apesar de parecerem inofensivos à primeira vista, eles podem distrair o condutor e até causar acidentes. Fumar, comer, beber, enquanto você está dirigindo, esquece. Está com sede, para e bebe, né? Quer dizer, ou come, ou tudo bem, para e fuma um cigarrinho, aí depois volta a dirigir. O fato de você andar com o braço para fora, numa situação de emergência, que pode acontecer? Até você trazer o braço para dentro, já se passou um tempo precioso para você desviar o carro, para você endireitar o automóvel. No ano passado, o Detran registrou no estado 1.412 autuações de motoristas flagrados dirigindo com apenas uma das mãos. Com o braço para fora da janela ou com o cigarrinho na mão, foram 653 multas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir com apenas uma das mãos é considerado infração média. O condutor deverá, ao conduzir o veículo, utilizar as duas mãos no volante, exceto quando ele for fazer a utilização do sinal de braço, quando ele for utilizar o mecanismo do painel. Hoje eles estão concentrando o máximo possível dos controles no volante, exatamente para que o motorista não tire a mão do volante. Porque
porque é muito importante você ter as duas mãos lá, para controlar o carro em qualquer situação. Falou o perito aí, esse piloto. A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu a autorização de obras da Gasmig na cidade até que a empresa recupere o asfalto das ruas que foram quebradas para a instalação da tubulação. Toda obra, interferência no trânsito, precisa de autorização e planejamento com a BH Trans. Isso é uma parte do problema. Outra parte é a qualidade da recuperação do piso, dos passeios, da rua, do asfalto, que está deixando muito a desejar, e nós estamos suspendendo as autorizações até que a Gasmig recupere adequadamente o trabalho que fez não bem feito até agora. Mas nessa manhã, equipes da Gasmig continuavam as obras de instalação da rede em pelo menos 2 ruas da cidade. Na Inconfidentes, no bairro Funcionários, e ainda na rua Haiti, no Sion. As máquinas quebram asfalto e cavam o solo para a instalação dos tubos que vão levar gás encanado às residências. A empresa disse que ainda não foi informada da suspensão da autorização para as obras por parte da Prefeitura. A Companhia de Gás de Minas Gerais, distribuidora exclusiva no estado, tem como acionistas a CEMIG, com 99,6% das ações, e o município de Belo Horizonte, com 0,4%. O trânsito de Belo Horizonte, a mobilidade urbana e o crescimento da cidade são alvo principal do plano diretor apresentado pelo prefeito Márcio Lacerda a empresários. A principal proposta é desenvolver a cidade de forma sustentável, criar espaços para que carros, pedestres, ciclistas e veículos do transporte público circulem com mais tranquilidade. Para isso, vai ser preciso ampliar os investimentos, como a construção de novas vias e a expansão do sistema BRT. O plano diretor faz parte de uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação territorial. Durante a apresentação do projeto, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Minas, o trânsito foi um dos assuntos mais discutidos entre empresários e o prefeito de BH. Precisa fazer, sem reprimir o uso do automóvel, porque o automóvel é necessário, é a questão de ter um transporte coletivo de melhor qualidade. A gente tem avançado nisso, vamos avançar mais, os investimentos são muito altos. Outro assunto que gerou polêmica foi a indicação para reduzir o potencial construtivo da cidade. Muitos empresários foram contra a iniciativa da Prefeitura de querer cobrar a mais por obras, de acordo com a localidade de cada terreno. O plano diretor apresentado agora ainda precisa ser aprovado pela Câmara. A previsão é que o projeto seja levado para o Legislativo até o fim do primeiro semestre. Nesse tempo, vereadores e o próprio prefeito devem discutir sobre itens que podem ou não sofrer alterações. Para o presidente da Seminas, o diálogo entre a classe de empresários e o município deve ajudar nos projetos de urbanização da cidade. Uma forma muito oportuna, porque permitiu que os empresários de Minas, por meio da Associação Comercial de Minas, tomassem conhecimento de mais detalhes do projeto. Tem gente na bronca com os lixeiros em Belo Horizonte. O nosso telespectador, o Alexandre, do bairro Minas Caixa, nos mandou um vídeo mostrando o rastro de sujeira deixado na rua dele quando o caminhão de coleta passa. Isso está acontecendo toda a semana. Eles pegam lixo, mas deixam mais da metade na rua. Olha para vocês verem. O lixo fica todo espalhado na rua, entendeu? Sem nenhum pingo de atenção com os moradores e com a limpeza urbana. Gostaríamos de pedir que, ao passarem nossa rua e nas demais, que preste mais atenção ao coletar o lixo, pois isso pode ir para os bueiros e causar inundação e enchentes. Tem toda a razão em reclamar. A SLU diz que está apurando essa denúncia junto à empresa terceirizada que faz o serviço de coleta domiciliar na região. Se ficar comprovada a negligência no recolhimento do lixo, ela pode ser advertida e penalizada. 8814-1360 é o número do nosso WhatsApp para você mandar imagens de flagrante, denúncia ou imagens curiosas. Se quiser falar conosco é pelo telefone 3237-6085. Já já a gente volta para dizer que Belo Horizonte deve adotar medidas para acabar com acampamentos de moradores de rua em espaços públicos da cidade. Aguarde. Os gerentes de regionais da capital vão se reunir agora à tarde com o prefeito para discutir o problema que a cidade enfrenta de ocupação de áreas públicas por acampamentos de moradores de rua.
panelas, barracas e até uma casa com paredes improvisadas. Os carrinhos de supermercado viraram armário e às vezes ficam no meio do caminho. Belo Horizonte tem 1.827 moradores de rua, de acordo com o último levantamento. E para evitar que espaços públicos sejam transformados em casas, a Prefeitura vai se reunir com as 9 regionais para agilizar o trabalho de recolhimento dos pertences dessas pessoas. As regionais, principalmente a Centro-Sul, não está agindo com a velocidade necessária para fazer esse recolhimento. É preciso ter presença da polícia, de o pessoal de direitos humanos, precisa filmar, fotografar tudo. Então também não é automático, tem que ter alguma programação, mas precisa ser feito. O prefeito pede ainda que a população não ajude os moradores de rua. É que a população bem intencionada, de bom coração, não dê a eles objetos, comida e dinheiro, para que eles dependam da assistência social da Prefeitura e possam ser convencidos a deixar a rua. É importante que eles não sejam ajudados pela população. O Pastoral de Rua da Igreja Católica é contra a remoção de pertences dos moradores de rua e critica a posição da Prefeitura. Não é tirar pertences puramente que resolve a situação de quem está em situação de rua. É preciso primeiro construir vínculo com essas pessoas e junto construir, buscar alternativa de inclusão e construir políticas públicas que deem conta de atender o público que é diferenciado. Fique agora com TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários, 6h40 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.